Sempre nos perguntamos por que temos determinado comportamento ou por que o nosso bicho de estimação tem determinadas ações que não conseguimos explicar. O objetivo do behaviorismo é justamente ter uma explicação para tudo isso. Ele é uma vertente da psicologia que estuda os comportamentos de animais, sejam eles racionais ou irracionais. Tá, parece simples, é apenas uma ciência que estuda comportamentos, porém é um assunto que demanda um tempo para estudá-lo. Tá, mas antes de tudo precisamos saber um pouco mais sobre a sua história e a sua origem. No ano de 1890, a psicologia já se encontrava como uma disciplina científica independente. A introspecção, ou seja, a reflexão de uma pessoa acerca de suas próprias experiências para basear-se ou criar uma teoria, era o principal estudo da psicologia na época. Porém, havia uma geração de psicólogos que acreditava que essa introspecção era por definição subjetiva, e teorias nela fundamentadas não podiam ser confirmadas e nem refutadas. Segundo eles, se a psicologia queria ser incluída entre as ciências, deveria basear-se em fenômenos observáveis e mensuráveis. A solução encontrada foi estudar a manifestação dos processos mentais, ou seja, estudar o comportamento de indivíduos racionais e irracionais em laboratórios. No início do século XX surge então o behaviorismo. É considerado historicamente um marco de sua origem a publicação do artigo A Psicologia como Behaviorista AV, escrito por John Watson. A partir dali, houve uma mudança de foco, que antes era de mente, e ali passou a ser o comportamento. No behaviorismo, há duas vertentes principais, o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. O behaviorismo metodológico surge como a primeira vertente, no ano de 1913, com aquele artigo lá de John Watson, A Psicologia como um Behaviorista AV. A principal diferença entre o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical é que o metodológico descarta os estudos relacionados à mente, pensamento e emoções. Já o radical considera que os comportamentos observáveis eram manifestações internas de processos mentais invisíveis, como o autocontrole, o pensamento, entre outros. Ou seja, segundo os radicais, há de se tirar várias conclusões sobre os processos mentais não visíveis. John Watson se inspira em um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov. Pavlov fez uma conhecida experiência chamada o cão de Pavlov. Nessa experiência, ele treinou cachorros para que eles salivassem mesmo que a comida não estivesse por perto. Pavlov tocava um sino toda vez que alimentava os cachorros. Com o passar do tempo, os cachorros começaram a associar o barulho do sino à comida e ficavam famintos e salivantes a cada som emitido pelo sino, mesmo que seus potes de comida estivessem vazios. Com isso, Watson concluiu que os seres vivos já nascem com certos reflexos, ou seja, possuem determinada reação a partir de ações específicas. Desse experimento vem o ponto principal da teoria behaviorista da época. Todo estímulo gera uma resposta. Skinner! 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 What? Skinner! 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 O behaviorismo radical, corrente comportamentalista de Skinner, surgiu em oposição ao behaviorismo metodológico. Em 1953, o filósofo publica o livro Ciência e Comportamento Humano, marcando então o início dessa vertente importante do behaviorismo. A teoria diz que as emoções não dão origem a nenhuma ação ou conduta, pois também fazem parte do nosso modo de agir. Então entendemos que, para os radicais, as emoções são nada mais do que consequências de nossas decisões e ações. Ou seja, o comportamento, o sentimento e a emoção não são consequências do livre-arbítrio, mas sim das consequências de nossos atos, sejam eles positivos ou negativos. Partindo do pressuposto que o indivíduo busca sobreviver, se proteger, se autorrealizar, entre outras ações que sentem necessidade, à medida que alcançasse o seu objetivo, exemplo, emprego dos sonhos, o comportamento se repetiria. Esse mecanismo de repetição é chamado de operante, sendo que se for seguido de um reforço positivo, ou seja, quando algo bom é adicionado na vida de alguém, ou reforço negativo, quando algo ruim é removido,
a probabilidade dele se repetir aumenta. Enquanto que se ele for seguido de uma punição, ou seja, quando algo ruim é adicionado, por exemplo, multa de trânsito para ensinar a parar um comportamento, a probabilidade do comportamento ser repetido diminui, pois o indivíduo em tese aprendeu a lição. Para ser mais simplista, de grosso modo, para os behavioristas metodológicos, todos os sentimentos e emoções resultam em uma ação, enquanto para os behavioristas radicais, toda ação resulta em um sentimento ou emoção. O behaviorismo é usado como base em muitas empresas para estudar o comportamento e atitudes de seus funcionários. Usado muito na área de recursos humanos, sendo levado até o âmbito das vendas, onde são estudadas através dessa vertente da psicologia as ações de clientes efetivos e potenciais. Levando para um âmbito clínico, quando se fala, por exemplo, em eficácia no tratamento do autismo, as técnicas comportamentais, ou seja, as técnicas do behaviorismo, são as que proporcionam as maiores esperanças, se não a única esperança até o presente momento. Creio que ele seja também muito importante para o estudo de uma sociedade em geral. Comportamentos de uma sociedade, como por exemplo a violência em grande escala em lugares com pessoas que têm um poder aquisitivo menor, o machismo e o racismo enraizados na sociedade, são explicados pela psicologia comportamental. Levando agora para um âmbito mais pessoal, essa vertente da psicologia pode nos ajudar a compreender um pouco mais sobre nós mesmos. Ao se conhecer como se dão certas atitudes em determinadas situações, podemos tirar conclusões para melhorar o desempenho em vários âmbitos da vida, fazendo com que então cometemos mais ações assertivas.